Vamos lá agora para uma questão de Império Brasileiro. Primeira coisa, o Império Brasileiro começa em 7 de setembro de 1822, com a independência do Brasil. Alguns historiadores dizem que na realidade foi apenas uma ruptura político-administrativa, porque as estruturas do Brasil colônia, elas se reproduziram no Brasil Império. Mas essa não é a questão. Então, primeiro vamos ver o Império, a duração dele, 1822, e vai até 15 de novembro de 1889. O governo de Dom Pedro I, também chamado de Primeiro Reinado, foi de curta duração. Foi de 1822 até 1831. Só 9 anos. Na realidade, esse período que vai de 1822 a 1831 não passa de um período de transição, onde frente a frente fica um jovem imperador que quer o poder político e uma elite que quer esse poder político. Por quê? Na realidade, foi ela que fez a independência do Brasil. Dom Pedro I, ele abdica em 7 de abril de 1831 e antes de ir embora, ele deixa o seu filho, Dom Pedrinho, o futuro Dom Pedro II, no trono. Mas ele era pequenininho, era criancinha, tinha só 5 aninhos. Então ele não podia governar um país de uma extensão continental como era o Brasil, com 5 anos. E a Constituição de 1824, ela previa um período de regência se o futuro imperador brasileiro não tivesse idade mínima. E aí então se instalaram as regências. Nós tivemos a regência trina provisória, posteriormente temos a regência trina permanente, temos a regência una do Padre Feijó e depois a regência una do Araújo Lima. Neste período regencial ocorreram coisas importantes. Formação de partidos políticos como Farroupilha, Moderado, Restaurador, que depois se transformaram em partido progressista e regressista. O progressista muda de nome, vira Partido Liberal. O regressista muda de nome, fica conservador, o nome, e esses dois partidos eles não têm grande diferença ideológica. E eles representam só a si mesmos, eles representam só a elite. Por quê? Porque pela Constituição de 1824, a Constituição da Mandioca, o voto era censitário baseado na renda. Eram sempre os mesmos que podiam votar, eram sempre os mesmos que podiam ser votados. Então eles não representam ninguém a não ser eles mesmos. A única diferença entre eles era exatamente a forma como administrar as províncias. Mas esse período regencial tem momentos muito graves. Uma série de revoltas. Vamos relembrar? Balaiada, Cabanagem, Sabinada, Farroupilha. Essa questão da OSEC de São Paulo, né, ela está generalizando. Sobre as regências, podemos afirmar que aí temos o Padre Feijó, ele foi regente uno, antes foi ministro da Justiça da regência trina permanente. Um homem importante na política da época. Letra A. Foi um período de relativa calma política ao qual se consolidou a formação do Estado Nacional. Pedi para você relembrar comigo, revoltas populares sérias que duraram anos e foram massacradas, como Cabanagem, Balaiada, Sabinada. Temos a Farroupilha, que é uma revolta de elite, tivemos a revolta dos Malês, em Salvador. Se você olhar o ano de 1838, nesse Brasil varonil de céu anil, o Brasil estava pegando fogo de cabo a rabo. Então, a alternativa A, você já descartou, tenho certeza. Foi um período marcado por muitas crises políticas e agitações sociais. Mas, ao mesmo tempo,
foi marcado por um grande surto de prosperidade econômica. Aí você pode pensar no café. O café, ele vai entrar no Brasil no século XVIII, mas vai vir lá pelo Pará, aí ele vai chegar até o Nordeste, daí ele vem descendo até chegar ao Vale do Paraíba e depois ao chamado Oeste Novo de São Paulo ou Oeste Paulista. Mas como que um país com muitas crises políticas e agitações sociais passa por grande surto de prosperidade econômica? É uma grande contradição. E a alternativa B está errada. Letra C. Foi um período muito conturbado devido às frequentes crises políticas e às intensas lutas sociais em várias províncias do país. Pode marcar a letra C. Essa é que é a correta. Foi um período de revoltas políticas e sociais que obrigaram a regência a fazer muitas concessões às classes menos favorecidas. Completamente errado, porque cabanagem foi um massacre que o governo regencial promoveu, como promoveu na Balaiada, como também promoveu na Sabinada. Então, esta está completamente fora. Letra E, todas as alternativas estão corretas? Não é verdade, minha gente. Nós temos uma alternativa só que está certíssima, que é a letra C, que foi um período muito conturbado devido às frequentes crises políticas e às intensas lutas sociais em várias províncias do país. Isso marca e caracteriza o período das regências. Tanto que, em 1840, Dom Pedro II, com 15 anos incompletos, 15 anos incompletos, vou ser exato com você, 14 anos e 7 meses, ele assume. Por quê? Porque a elite perdeu o controle do país. Não é verdade? Mas essa foi a nossa questão de período regencial para você. Marcou certinho? Ótimo!